E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Deixa eu me apresentar, eu sou o Tadeu Lemos, meu recado. Meu nome é muito grande, né? Bem, dizer, antes de mais nada, agradecer ao convite, agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sou estudante da UFRJ de História, do Diretório Central dos Estudantes, que é a entidade que representa os alunos da UFRJ. Enfim, minha militância toda de História é de movimento estudantil, desde o Grande Colégio Pedro II, e sou militante também do PSOL. Queria começar aqui tentando trazer, mais ou menos, quais elementos podem explicar essas mobilizações de junho. E eu acho que muitos já foram citados aqui, mas queria aprofundar também mais um pouquinho. Acho que a primeira coisa tem a ver com essa questão do espírito do tempo, né? Que faz com que, desde a Primavera Árabe, até o Occupy Wall Street, as lutas na Europa, os indignados, a juventude chilena e a juventude no Brasil, se entendam enquanto parte de uma mesma coisa. E é óbvio que a gente não pode, ao debater isso, não colocar em questão também a própria relação que a crise de 2008 traz com todas as suas questões. E eu acho que a gente, na verdade, que não se separa. Eu acho que a crise de 2008 impacta, sim, o que está acontecendo na nossa realidade nacional. Para além disso, e acho que é uma coisa que a Priscila falou muito bem, a gente está tratando aqui de uma juventude, mas não só de uma juventude, de uma nova geração política. E eu acho que a caracterização tem que ser o que é essa nova geração política. Primeiro, esses jovens, e essa é uma categoria que acho que é importante da gente parar um pouquinho e refletir. Eu acho que ela não substitui outras categorias, ou seja, existe juventude, mas também existe classe. A juventude não é uma coisa só, não é homogênea, ela é diferente. Mas o tempo em que você vive diz muito, porque as experiências concretas têm a ver com o tempo que você vive. Então, essa juventude, independente da sua posição social, é uma juventude que nasceu depois da queda do Muro de Berlim. Logo, não encontra um mundo dividido entre duas opções de sociedade, não existe um embate ideológico. É uma juventude que cresceu e no governo só conhece o PT. Então, para eles, governo, situação, é o PT. E isso também é um elemento importante. É a juventude do Facebook, dos movimentos, que se organiza em rede, que traz todas essas questões do seu tempo. Então, a gente não pode deixar de olhar para essas manifestações sem tentar aprofundar um pouco o que é essa juventude, inclusive com esses dados que eu acho que são muito relevantes de hoje, tanto da demografia do nosso país, e o peso que essa juventude tem, quanto também da opressão específica que essa juventude sofre, por ser jovem, que aí não é só a questão da violência, acho que isso é central, mas também da própria relação de trabalho. Hoje o jovem é aquele jovem do trabalho precarizado, do estágio, que agora não é mais 20 horas, é 30 horas de estágio, das relações de trabalho super flexíveis e que sofre aí dos atendentes de telemarketing, do jovem do McDonald's que nem recebe um salário mínimo direito. Então é disso que a gente está falando. E acho que mais um elemento importante para a gente trabalhar que eu acho que junho marca, na verdade, um esgotamento do atual regime político e econômico no Brasil na sua capacidade de lidar com as contradições sociais. É um esgotamento, acho que tem aí uma ruptura. E esse regime político-econômico, que é composto principalmente pelo governo do PT e do PRDB, e que quem está dentro desse governo, na verdade, quem está mandando ali, principalmente, são as grandes construtoras. Estava falando do Rio de Janeiro, é isso? Quem manda na política no estado do Rio de Janeiro são as grandes construtoras. E são os financiadores, coisa e tal. E hoje, esse regime político, econômico, social não consegue dar mais respostas para as contradições sociais. Eu acho que, inclusive, essas contradições sociais, principalmente esse modelo nacional desenvolvimentista, não é que ele existir trouxe uma demanda por mais. Eu acho que ele criou muitas dessas grandes contradições que aí existem. Porque não dá para falar que a gente está avançando em direito quando você tem as remoções na cidade do Rio de Janeiro.
A cidade que mais, assim, o governo do Eduardo Paes foi o governo que mais removeu casos de famílias na história da nossa cidade. Mais que Pereira Passos, mais que Lacerda. O Cabral foi o governo que mais, foi a polícia que mais matou por autos de resistência, autos oficiais da história do nosso estado. Né? Isso não é qualquer coisa. E é o governo que está o PT e o PMDB. E a política de segurança do Cabral, da UPP, por exemplo, é nacionalmente defendida como um modelo. Né? E é essa política que some com amarelos, no plural. Então, acho que esses três elementos são essenciais para a gente conseguir fazer esse debate aqui. Queria também falar um pouquinho da dinâmica dos atos no Rio de Janeiro. Acho que é legal a gente conseguir fazer essa avaliação pegando manifestação a manifestação. Né? A gente estava acompanhando, acho que o DCA da FRJ estava desde o início das mobilizações dando a sua contribuição, né? E eu acho que é isso mesmo, não há uma liderança, não há alguém que está à frente, mas todo mundo apresentando as suas contribuições. E a gente estava num dos primeiros atos aqui no Rio contra o aumento da passagem, que foi o ato do dia 10 de junho, uma segunda-feira, que foi um ato do Fórum contra o aumento da passagem, onde o eixo fundamental era a questão da tarifa, foi logo depois do aumento, e a gente teve 1.000 pessoas, e foi um ato que teve a repressão policial. Né? E a questão da tarifa, ela é importante porque eu acho que é isso, é o debate do direito à cidade. Essa revolta que aconteceu em todo o Brasil é uma revolta das cidades, e não estou separando campo e cidade não estética. Eu acho que, inclusive, o modelo de cidade hoje ele tem muito a ver com o modelo que a gente tem, né, no campo. Tá muito ligado uma coisa com a outra, mas a gente tem muito essa coisa de como o capitalismo se organiza no espaço das cidades e como que é essa restrição ao direito à cidade, a coisa do transporte e tal. Então, vem essa coisa da tarifa e uma grande repressão policial. 3 dias depois, a gente tem um ato que é nacional, né, e tem no Brasil todo, continua o eixo da tarifa no Rio de Janeiro, só que esse ato dá 10.000 pessoas aqui na cidade. 10.000 pessoas, público principalmente de juventude universitária, né? E a repressão policial, ela acontece também, mais uma vez, vocês vão ver que é um elemento que está presente em quase todos os atos, ela vai acontecer na Presidente Vargas, ali, esquina com a Rio Branco. O ato dá uma volta e quando vai terminar, tem repressão policial. Só que nesse ato nacional é quando em São Paulo estoura uma onda de violência gigantesca. E aí é quando a jornalista toma um tiro no olho, São Paulo vira uma praça de guerra, você tem aquela coisa do vinagre, que todo mundo ficou zoando, da polícia chegar a prender pessoas com vinagre, né? E é quando o Jabor solta a sua brilhante pérola da história dos 20 centavos. Domingo, a gente tem um ato aqui no Rio de Janeiro, que é um ato espontâneo mesmo, chamado pelo Facebook, contra o jogo. Aí sim, começa a Copa das Confederações, você tem um ato no domingo, e o ato antes de começar, ele começa já a ser reprimido. Na mesma hora, as câmeras apagam, ali as câmeras do 7 Rio apagam nos locais, e a polícia vai batendo com manifestantes até aqui da Boa Vista. E prende eles lá. No dia seguinte, a gente tem um ato com 100.000 pessoas na rua. E aí no Brasil inteiro a gente tem característica nacional, são 100.000 pessoas na rua, é um ato nacional. Né? E aí o Facebook ajuda a nacionalizar tudo isso. Né? Mas já vou falar de Facebook, mas vamos lá. E aí o Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem, que é um fórum que a gente criou já desde o ano passado, tem várias entidades, vários movimentos sociais, estavam lá nesse ato de 100.000, levando principalmente essas pautas, do transporte 100% público, gratuito de qualidade, contra a repressão policial, pela democratização dos meios de comunicação, contra as privatizações da Copa e as remoções, né, por mais dinheiro em saúde e educação, pela democratização da mídia. Eu acho que essas são 5 pautas que estão sempre presentes em junho, o tempo todo. E esse é o ato que tem aquela grande batalha da Alerj, né, que a gente vê, aquelas manifestações e tal. E aí, reparem bem, o discurso da mídia vai mudando esse tempo todo. Né? Primeiro é só um pequeno grupo de vândalos, depois, de fato não é só 20 centavos, é por direito, que essa foi a resposta que a rua deu e a mídia teve que engolir, né? E aí ela começa a querer separar os vândalos dos manifestantes pacíficos. E entra na história, de certa forma, ajudando a divulgar o ato de quinta. Né? Porque é importante, direitos e tal, passagem, e a mídia dá muito espaço para convocatória do ato da quinta-feira, mas querendo introduzir a sua pauta, disputando o movimento. Durante essa semana,
a gente teve ato no estado do Rio de Janeiro inteiro. E foi quando rolou a redução das tarifas, né? Num dia antes de 1 milhão de pessoas. A pressão foi tão grande a nível nacional, as pessoas já não sabiam o que fazer, rolou a redução das tarifas. E aí é onde eu digo que a gente teve a nossa maior vitória. Nossa maior conquista de todo esse movimento até agora, espero que não seja a única, mas até agora, foram os 20 centavos. E aí é engraçado porque foram e não foram os 20 centavos, vou explicar. Os 20 centavos pode ser muito pouco, porque é só 20 centavos. Mas também é muito, porque no bolso dos trabalhadores faz uma diferença 20 centavos todo dia. Não é qualquer coisa. Tinha até um cartaz que falava, não é 20 centavos, é 40, porque ele volta. Sim, era manifestações. Mas a maior vitória tem a ver com uma ruptura subjetiva na coisa, na cabeça de cada um. 20 centavos não derrubou governos, foi um ataque frontal ao capital, é verdade, mas 20 centavos dá para nenhuma grande empresa sair em crise dessa história. Mas 20 centavos provou algo que há décadas a gente não conseguia com os movimentos sociais, que é a rua volta a ser um instrumento de conquista. A rua volta a ser um instrumento onde a gente pode trazer vitórias. E antigamente, né, e até então, os movimentos sociais se organizavam, iam, conversavam com alguma autoridade, existia algum tipo de compromisso, alguma promessa, alguma pauta que não se completava na sua totalidade, mas essa foi, assim, no concreto. Um dia a passagem estava R$ 2,90, no dia seguinte estava R$ 2,75. Isso criou na cabeça das pessoas algo que eu acho que é isso. Ter conquistado isso foi a nossa maior vitória. Eu perder um tempo nisso, eu acho que isso é essencial para a análise do que aconteceu. E na quinta-feira a gente teve um grande ato, porque foi o ato onde as pessoas perceberam que não, agora é a rua, o espaço da luta, e todos foram para a rua, todos. Todo mundo quis ir lá disputar esse espaço. E foi um ato que quero apresentar algumas caracterizações que eu acho que são importantes sobre essa manifestação. Foi um ato que, na minha opinião, teve mais de 1 milhão de pessoas. Se falou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, eu digo, foram mais de 1 milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Para mim, foi o maior ato da história do Brasil, da nossa história. Acho difícil ter tido mais gente em alguma outra manifestação. A gente chegava na prefeitura e tinha gente saindo da Candelária, e eram as 4 pistas da Presidente Vargas ocupadas. E aí eu quero apresentar alguns elementos. Exatamente por causa dessa coisa do conquistamos uma vitória, a passagem. E agora o campo está aberto. O ato teve sim uma dispersão das pautas. Todo mundo queria defender alguma coisa. E aí você tinha lá gente que defendia contra e a favor da redução da maioridade penal. Era essa a característica desse ato. Né? E você tinha uma disputa. Mas as pessoas foram na rua entendendo essa questão. O perfil do ato, eu discordo que seja um ato de classe média, que isso se disse, né? Um ato de classe média. Em algum momento o MPL de São Paulo falou, a direita está passando a vir nos atos. Não é bem por aí. Primeiro que classe média é uma caracterização muito ruim. É para qualquer coisa, começa por aí, né? Segundo, porque eu não consigo acreditar que existem 1 milhão de não trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro. Né? De classe trabalhadora na cidade do Rio de Janeiro. Você tinha assim, muita juventude universitária, muitos trabalhadores, muitas famílias, né? Só que esses trabalhadores estavam lá organizados de uma maneira diferente, ou não organizados, se colocar dessa forma, mas eles estavam lá, mas sem a referência nas entidades tradicionais dos movimentos sociais, como a gente era acostumado na década de 80 aqui no Brasil. O ato é conservador de direita? Não. O ato representa o senso comum da nossa sociedade. As pessoas na rua, as massas na rua têm o senso comum é conservador. Você quer o quê? A identidade das pessoas na rua vai ser da bandeira do PSTU? Não vai. É da bandeira do Brasil. Isso não significa que é de direita. Significa que é um dado da realidade. A gente disputa, tem que trabalhar. Durante algum momento, uma galera falou assim, não, vai ter golpe de direita, contra o fascismo e tal. Não, é pra gente ir pra rua e disputar. Se a gente sair da rua, aí é que a gente perde a pauta. Porque as pessoas estavam lá com a confusão, com a máscara da Anonymous, a bandeira do Brasil, né? Mas estavam gritando essencialmente o quê? Eu quero escola e hospital padrão FIFA de qualidade. Eu quero saúde e educação. Padrão e uma defesa da universalidade disso, né? E a gente perdeu essa bandeira, um tempo a gente esqueceu disso.
Né? Quanto tempo que a gente não consegue fazer o debate da saúde e da educação universal para todo mundo, público, né? Sem ser privado? É um debate essencialmente contra as privatizações. E aí, eu não acho que seja aquela coisa do... a gente está vendo as maravilhas da Copa do Mundo e não estão vendo o retorno. Na verdade, eu acho que é o seguinte, as pessoas... Não é que não vejo retorno aqui. O que bota elas nas ruas é a grande contradição de você sempre dizer que a gente só não avança mais. Esse não é o discurso oficial do PT, do governo, a gente não avança mais por uma série de limitações econômicas, porque a gente tem que ter responsabilidade fiscal, tem a questão da governabilidade, da dívida pública, coisa e tal, e aí você não vai ter gasto social. Aí quando vem a Copa do Mundo, a FIFA, uma entidade privada, né? Não tem nada de nacional, não é nada disso, você pode gastar 2 milhões em estádio, reformando, sem projeto executivo, removendo todas as famílias ao redor. Você pode fazer isso. Acabou o meu tempo, é isso? Ai, meu Deus. Enfim. E isso é o que gera a grande revolta popular. Né? O rechaço aos partidos políticos, eu acho que está em 2 elementos. Primeiro, como hoje a forma de organizar do capital está para além dos estados nacionais, ou seja, as grandes corporações do mundo inteiro, né? Estão para além dos governos, se organizam internacionalmente, coisa e tal. Acho que as pessoas, talvez mesmo sem perceber, sem ter essa noção, elas entendem que pode trocar qualquer político. Quem vai continuar mandando é o interesse econômico desses grandes grupos corporativos. Então você tem uma deslegitimização dessa questão toda. Né? Mas não vamos confundir isso com o que aconteceu aos partidos políticos em vários lugares do Brasil, porque a direita estava assim no lado, a gente tem que ter essa preocupação, e teve comandos pagos por grupos de direita para bater nos manifestantes de partido. E isso aconteceu de fato, a gente tem que denunciar. Né? Mas eu não acho que exista aí um perigo de golpe fascista, porque, enfim, as práticas fascistas elas estão hoje no Estado Democrático de Direito. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê a polícia, vê fazendo isso tudo, né? E a burguesia está muito bem tranquila hoje no Brasil, não está se sentindo ameaçada. Né? O modelo como está para eles. Certo? E no ato desse dia 20, a grande questão foi a violência policial no final do ato. No momento onde todas as instituições entravam em colapso, não conseguiam dar respostas, a única que deu resposta às manifestações foi a polícia no Brasil inteiro. Desceu o cacete. Todo mundo. Né? E foi um terror. Né? Quem estava lá, a gente viu o que significou um toque de recolher da polícia batendo em todo mundo. Ao final de junho, a gente termina a Copa das Confederações, tem o último ato, que é o do dia 30, a gente fecha um ciclo aí, mas que não se encerra. Continuam vários outros atos, a gente tem vários atos importantes com pautas específicas, mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente vê que depois do Ocupa Cabral, acho que é isso que é importante, a gente volta a ter uma dinâmica de unidade nos atos e nas bandeiras, principalmente pela questão do Cabral, e agora também ainda na disputa da questão dos ônibus e voltando ao debate dos transportes. Esses dois, né, Paz e Cabral, eu falei, os que mais removem e a polícia que mais mata, né, estão fazendo agora concessões muito importantes por conta dessa dinâmica de mobilizações. Vitórias que a gente está tendo, a Aldeia Maracanã, a própria possível reversão da privatização, a garantia do Vídeo Amares, a escola Frederic Hart, a anistia dos bombeiros.